valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, músicas para todos os gostos e de boa qualidade, fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje, presença dele, Nonato França, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece aos estudiosos explicações muito claras e natural. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia, da alma atormentada dos círculos de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito da vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar para a zona de infância como escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concreto do universo, na condição de encarnados. Raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crenças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e às condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.299 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, levando sempre aquela palavra de otimismo, mas também apresentando
fatos científicos analisados à luz do Espiritismo. Sabe por quê? Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos seres imortais e a doutrina espírita continua sendo aquela ciência que analisa o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Por isso, esteja ligado no Terceira Chamada, porque de repente pode ter uma informação que venha a acalmar o seu coração. Vamos de curiosidade. E a curiosidade científica. Os olhos se movem enquanto você dorme, porque eles estão procurando a imagem que você está vendo no sonho. E aqui nós acrescentamos, querido ouvinte, e quem é que está vendo essas imagens? É o cérebro? Negativo. Somos nós, almas imortais, nas nossas andanças no mundo espiritual. Daí uma prova viva de que somos espíritos. E o corpo é o reflexo da nossa vontade. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação é o ódio e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaque, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Também lá você pode sugerir temas que nós iremos apreciar aqui no Terceira Chamada. Também expositores da ADE fazendo aquela visita a algumas instituições. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Então, mensalmente, nós lançamos nessas plataformas digitais os cartazes dizendo aonde o expositor da ADE estará fazendo aquela palestra, trazendo sempre aqueles temas atuais. Olha, sexta-feira passada, nosso querido amigo Nonato França esteve lá em Salinópolis e foi muito bem divulgado e até agora ninguém reclamou da palestra. Então, nesta quarta-feira agora, eu estarei lá no Centro Espírita Amigos Fiéis e o Nonato França estará no Cetrasol, Centro Espírita Trabalho e Solidariedade. A Márcia Libonati está acenando ali. O endereço. Não, Márcia, eu estimulo o nosso querido ouvinte a ir lá nas nossas páginas no Instagram e Facebook, até mesmo para dar aquele joinha. Então lá sempre está o cartaz, o dia, a hora, o endereço certinho. E como você é um grande propagador das boas mensagens, viralize as nossas páginas e também mande o seu recadinho no chat. Lembrando sempre, cada um de nós podemos nos tornar um bom propagador de boas notícias. Então não esqueça, Instagram, Facebook, YouTube. O endereço é facílimo, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto!
estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação à luz do Espiritismo nas plataformas da AD. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Bem, Mais Que Mereço. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Vamos de curiosidade. Hoje, curiosidades científicas. Afinal de contas, nós devemos ter qualidade de vida. E aí, você gosta de tomar aqueles aperitivos para relaxar o corpo? Nós não vamos criticar, não. Mas a ciência já chama a atenção para uma coisa que é comprovada cientificamente. Após consumir muito álcool, seu cérebro irá perder temporariamente a capacidade de criar novas memórias. E aí nós acrescentamos, é por isso que tem muita gente que bebe muito e começa a fazer zigue-zague na rua, tropeça, cai. Por quê? Porque o cérebro não está conseguindo raciocinar quais são os movimentos certos a se fazer. Não é só os músculos dos nervos que ficam dopados, é o próprio cérebro querendo entender que passos eu devo dar. O conhecimento nos dá qualidade de vida. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, novamente com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso.
Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala no fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 29 de maio de 2023. PL prevê ações para apoiar pessoas com depressão em escolas. O projeto de lei Preservação da Vida foi aprovada pela ALEPA e sancionada pelo governador do Pará, Helder Barbalho. A PL prevê ações informativas em escolas de todo o estado. O CVV, www.cvv.org.br, funciona 24 horas por dia, pelo fone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Autor da matéria, DOL. O projeto de lei 9.932/2023, que visa intensificar as ações de prevenção ao suicídio, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ALEPA, e sancionada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, no dia 26 de maio. O projeto de preservação da vida tem como objetivo divulgar mais informações e ajudar pessoas que sofrem com a depressão. As ações serão direcionadas às escolas públicas e privadas no estado, de acordo com o projeto. A partir do dia 26 de maio, nos meses de setembro, mês oficial da preservação ao suicídio, serão fixadas placas na cor amarela em escolas públicas e privadas de todo o Pará, com ações informativas para levar ajuda e acolhimento às pessoas que precisam. Durante todo o mês de setembro, com o objetivo de informar e auxiliar pessoas que estão em quadro depressivo ou inclinadas à prática do suicídio, buscando valorizar a vida e diminuir o índice de suicídios no estado do Pará, diz o primeiro artigo da lei. Meu querido amigo Nonato França, sempre o governo federal, estadual e municipal preocupado com a própria vida. O que você achou dessas iniciativas que até foram transformadas, algumas em leis, né? Ok, Douglas. Em primeiro lugar, está de parabéns o governo do estado que é à frente dessa iniciativa, né? Abrange de uma forma, digamos assim, humanitária, sensibilizado com a questão do suicídio e leva às escolas, né? Onde já é bem óbvio, né, diante da natureza que se encontra os estados emocionais de professores e alunos, né, principalmente com o advento da violência dentro das escolas, é interessante. Não nos lembramos que é a partir do lar, não é? Sim. Em que as coisas, de certa forma, nasce e acontece e é dirigido às escolas. E o Espiritismo, ele trata isso com grande maestria quando valoriza a família, né? E o amparo
emocional, educacional, nas diretrizes do Evangelho de Jesus, tá certo? E na conscientização do ser, que somos nós, imortais, né? Para a educação do espírito e também do conhecimento. Nonato, você falou agora aí sobre a questão da família. E nós sabemos, através de pesquisas até, conversando um com o outro, que existem familiares que não querem discutir o assunto. E aí o problema vem à tona, mas já foi em cima da hora que veio a problemática. O recado que nós podemos dar a membros de família é: não sinta vergonha, né, Nonato? Se está acontecendo alguma coisa, vamos pedir ajuda. Sabe por quê? Porque não adianta depois do ocorrido, tanto é no processo avançado de depressão como no caso do suicídio. É triste quando eu escuto, Nonato, da boca de pessoas assim: ah, mas eu já sabia. Se já sabia, por que não cuidou nas nascentes? Qual é o recadinho que você dá? Não ter vergonha, né? Buscar ajuda, né? Com certeza, Douglas, não ter vergonha, né? E buscar no campo da humildade, já que nós estamos falando desses valores, dessas virtudes que é inerente ao espírito, nessa busca da sua evolução, ter humildade de aceitar as suas limitações e as suas fraquezas e pedir ajuda, não é? Ajuda não só vem do alto. É Sim. importante que se tenha entendimento que a sabedoria divina, a sua providência, nos deu uns aos outros, nesse objetivo de nos amarmos, né? Essas condições de providência, de sermos ombro a ombro um dos outros. E a sociedade, mesmo dentro do campo da sociologia comportamental, ela tem sim, tá certo? Um papel importante nesse. Não é só o Estado por si só, mas a sociedade, né, na sensibilidade de fazer essa ajuda, essa solidariedade. Márcia de Bonatti, você como sendo uma pesquisadora, coach, você sempre leva otimismo para as pessoas, uma iniciativa muito boa da Assembleia Legislativa. O que você tem mais a acrescentar para estimular, inclusive, não só a família, mas como a própria pessoa que está passando por tal situação? Qual é a palavra, além de otimismo que você já está lendo, qual é a palavra de otimismo dentro da matéria? Hoje a gente tem que ter uma nova percepção, né? Que o ser humano, ele é uma coisa sistêmica, né? Sistêmica. Então a saúde, ela engloba principalmente a saúde espiritual, né? O que a gente está carregando naquele corpo físico, né? E o corpo físico não é só o físico. O corpo físico é o que a gente sente, o que a gente percebe, o que a gente cria, o que a gente vê e como a gente vê, né? E Só aí, olhar, né? só olhar mesmo. Pois é, né? Eu conheço-te a ti A mesmo, saúde né? é tudo isso junto, né? Com Saúde certeza. é tudo isso junto. E aí, quando a gente começa a querer ver de uma forma negativa as coisas, né? E começa a somatizar, aí se realiza como doenças, né? E a depressão é uma doença, né? Querido amigo da frequência 104.7 FM, aqui vai a nossa dica, a nossa colaboração. Tome cuidado com as redes sociais, elas têm uma grande contribuição para nos dar. E um dos motivos da depressão e do suicídio é eu querer ser uma coisa que no momento a vida não aprecia. Então a gente não é se conformar com a situação, mas cada coisa vem ao seu tempo. Busque ajuda, converse com pessoas sérias, nada de empolgação. Sabe por quê? A perspectiva de vida aumentou. Andou viralizando aí nas redes sociais um cidadão de 147 anos. Vê se pode, 147 anos. Mas lógico, com o corpo um tanto debilitado já. Mas a ciência já está trabalhando para que o corpo fique firme. Sabe por quê? A alma, ela quer aproveitar o seu estágio num corpo de carne. Então, se nós já estamos conseguindo chegar a essa idade, 147 anos, é sinal que tem
coisa boa acontecendo. Diga. Uma dúvida. Sim? Uma dúvida, Douglas. Como que um ser humano consegue realizar essa proeza. proeza? É muito fácil. Amar a vida, conhecer realmente e aproveitar as coisas com sabedoria. Não é difícil viver não, querido companheiro. Não é difícil viver não, querido ouvinte. Saiba entender como funciona as leis de Deus. E você quer saber como funciona? Vamos pensar um pouco? Vou ouvindo uma música, porque neste momento, você que nos acompanha aqui no Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Pinduca, 12 horas sem te ver. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero. Nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teu lábio me encanta, teu olhar venero. Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. Consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver. O meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero. Nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teu lábio me encanta, teu olhar venero. Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. Vamos a mais uma curiosidade? E hoje nós estamos fazendo uma viagem à mente humana, a ciência desbravando a mente humana. A razão pela qual você acorda depois de morrer num sonho é porque seu cérebro não sabe o que acontece depois da morte. É a ciência provando. Matéria é uma coisa, espírito é outra. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como um verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. As palavras de otimismo é do pequeno livreto Minutos de Sabedoria, autor Carlos Torres Pastorino. Nós sempre indicamos este livreto para você andar aí no seu carro, na sua bolsa,
na escola, quando os ânimos estão bastante exaltados. E a gente precisa, sim, ter ânimo para viver, porque dominar-se a si mesmo é uma coisa muito maravilhosa. Quando você diz para você mesmo, eu venci. Então nós indicamos este pequeno livreto para ser de boas. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações, respectivamente. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma via, de preferência a outra? E eis a resposta dos imortais. O livre-arbítrio se desenvolve na medida em que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Essa é a grande metáfora que se conta da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Nonato, tem certos assuntos dentro do Espiritismo que, como diz o nosso saudoso Pedro Cardoso, que daria um congresso de 3 dias com debates exaustivos e não se esgotaria o assunto. E essa questão de decidir qual o caminho seguir, o que foi que levou a pessoa a escolher o mal, ainda é um desses assuntos, né? Positivo, mas a pergunta é bem objetiva e a resposta é mais ainda, né? É a intenção de se achar que a responsabilidade está no determinismo, porque ele fala aqui como se fosse a ideia de uma criança. Por exemplo, vamos tirar a criança para a gente ter a ideia, né? Quando a criança começa a engatinhar, você já tem certeza absoluta de que ela vai andar. Mas ela está ainda nos primórdios dos ensinamentos que ela vai adquirir para fazer isso. Assim também o homem, como espírito imortal, no seu nascedouro, tem o livre-arbítrio, mas não nas condições necessárias para que ele faça a escolha. E o tempo é que vai fazer essa determinação, que é um determinismo divino no campo da evolução.
não é mesmo? Então, a escolha do bem e do mal só poderá ser a partir do momento que ele tenha já tomada de consciência, que é aquilo que é chamado na metáfora de Adão e Eva, lá na questão do Adão e Eva, da queda, tá certo? As tentações. Ora, só pode existir tentações, né? Só pode haver escolha, não é? Das tentações quando as tentações existem, mas aí também já existe a consciência. Nonato, o que me consolou dentro dessa questão foi uma fala do tribuno Divaldo Pereira Franco, lá atrás mesmo, porque pediram para ele amadurecer essa questão. E ele levou a apreciação do espírito Joana de Ângeles. Porque se você for cada vez mais cutucar lá atrás, a gente sempre vai se deparar, mas o que levou o espírito a tomar decisão do bem e do mal? Sabe qual foi a resposta dela? Que é isso que me consola até os dias de hoje. Nós ainda não temos inteligência intelectual para entender esse momento da decisão. Mas, à medida que nós formos evoluindo, buscando realmente as verdades do Pai, nós vamos entender. Então, assim, por hora, eu me aquieto e eu me conformo, não aquela conformidade de aceitar, não. Eu me conformo com o que os Espíritos dizem. Está, assim, na questão do livre-arbítrio. Então, mas sempre a nossa decisão. Agora, o momento exato, eu acho que daqui a uns 3 milhões de anos eu vou saber. Pode ter certeza que no momento exato em que isso acontece, a partir daí vem a nossa responsabilidade sobre o nosso destino. Mas olha só o que também nós encontramos na Bíblia Sagrada, Nonato. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com rostos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo espelho do Senhor. Está na 2ª Epístola de Coríntios. Confundi um pouco a cabeça. Como é que você vê? Mas o apóstolo aí, né, sem querer, querendo, plagiando lá a questão lá, ele já demonstra aí uma aceitação da ideia do espiritismo como evolução. Por quê? Temos aí 2 palavrinhas que denotam isso. Descoberto o rosto, ou seja, libertado do véu que nos cega. Não é assim que o espiritismo coloca a questão do véu, na questão do conhecimento, tá certo? E ao mesmo tempo a transformação pela glória do Senhor. Ou seja, o que significa essa glória? A satisfação de ver os seus filhos vendo da forma como deveriam ver, dentro da condição de evolução, não é mesmo? E aí é o Espírito do Senhor em relação aos seus filhos, que também são espíritos. Muito bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai.
explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Quanto vale um milagre? Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Quanto custa um milagre? Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo o que ela sabia era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento num subúrbio no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto, e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes o dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer à sua mãe chorosa, com um sussurro desesperado: somente um milagre poderá salvá-lo. Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente 3 vezes. O total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarinho pela porta dos fundos e andou 5 quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pés no chão para fazer barulho, e nada. Limpou a garganta com o som mais alto que pôde, mas nem assim foi notada.
Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da porta. Finalmente foi atendida. "O que você quer?" perguntou o farmacêutico com voz aborrecida. "Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos", disse ele sem esperar resposta. "Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão", respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. "Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre." "Como?" balbuciou o farmacêutico admirado. "Ele se chama Andrew e está com alguma coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça. E papai disse que só um milagre poderá salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre?" "Não vendemos milagres aqui, garotinha." "Desculpe, mas não posso ajudá-la", respondeu o farmacêutico com um tom mais suave. "Escute, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me quanto custa", insistiu a pequena. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota: "Que tipo de milagre seu irmão precisa?" "Não sei", respondeu ela, levantando os olhos para ele. "Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado. Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro." "Quanto você tem?" perguntou o homem de Chicago. $1,11, respondeu a menina num sussurro. "É tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso." "Puxa, que coincidência", sorriu o homem. $1,11. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com uma mão e, dando a outra mão à menina, disse: "Leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se tem o tipo de milagre de que você precisa." Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso e sem custo algum. Alguns meses depois, Andrew estava em casa novamente, recuperado. A mãe e o pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. "A cirurgia", murmurou a mãe, "foi um milagre real. Gostaria de saber quanto deve ter custado." A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. $1,11. Mais a fé de uma garotinha. Não há situação, por pior que seja, que resista ao milagre do amor. Quando o amor entra em ação, tudo vence e tudo acalma. Onde o amor se apresenta, foge a dor, se afasta o sofrimento e o egoísmo bate em retirada. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E jamais vamos cansar de dizer, é descoberta científica. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então acredite, você é um semideus. Palavra dele, Jesus ou Cristo. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Então nós devemos entender essa capacidade que todos nós temos de concentrar energias e projetar essas mesmas energias. E o momento da oração é o momento de relaxamento, aquele encontro com o Pai. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Nós, enquanto cristãos, crendo em Deus, buscando entender as suas leis, nós sabemos da eficácia desse momento da oração. Mas tem também aqueles nossos ouvintes que há mais de 24 anos estão aqui conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, a professora Jacira Matias, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas está antenada, ligada, plugada aqui no programa. E os garotos, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato lá no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara,
Floriano Souza dos Santos, Elane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa. Elade Maria José, da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes, da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, Miguel Ferreira, o Miguelzinho, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já diz Ótimos, o Espírito Guardião, que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642,
segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.